Vamos falar um pouquinho sobre prosperidade, sobre espiritualidade. Muitas vezes a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas tem. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Então, quando as pessoas começam a separar as experiências que elas estão vivendo aqui dentro desse planeta 3D, da experiência que ela precisa ter dentro desse planeta. Então, boa noite, boa noite. O que eu quero falar para vocês? Trazer uma reflexão. Nós estamos vivenciando uma experiência espiritual dentro de um planeta das formas, né? Dentro dessa terceira dimensão. Mas mesmo a gente estar vivendo aqui dentro dessa terceira dimensão, de um planeta das formas, um planeta material, físico, tudo que a gente vive aqui é uma experiência espiritual. Então, exatamente tudo que a gente está vivendo aqui é uma experiência espiritual. Não dá para ficar separando. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, a gente vai percebendo que as pessoas elas vão começando a se espiritualizar e a vida material delas vai começando a se afundar. Então, elas vão perdendo essa conexão com a prosperidade. Elas começam a buscar a espiritualidade de um lado e a vida material dela vai se afundando. Então, elas começam a perder muita coisa dentro desse processo. E não é para ser assim. Então, é comum quando você vai começando a estudar o despertar espiritual, quando você se aprofunda mesmo na espiritualidade, isso é muito comum de acontecer. Mas o que eu vim trazer para vocês aqui, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Quando você entende que toda a experiência que você vive dentro desse planeta é uma experiência espiritual, você para de ficar se apegando a certas coisas como crença sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre buscar realizações daquilo que você quer, daquilo que você realmente quer. Então, boa noite, Fernanda, Márcio, Wellington. Então, o que acontece? Nós precisamos parar um pouco com essa história de que espiritualidade não tem a ver com prosperidade, né? Porque se você começar a estudar as palavras de Jesus, aquilo que ele trouxe pra gente, né? Tudo que ele vem trazer pra gente, se você olhar, não através dos olhos do estudo da Bíblia, que foi feita ali por homens, escrita por homens, que foi colocado dentro da Bíblia, coisas que eram importantes para controlar as pessoas na época, mas se você estudar as palavras do mestre, pelos historiadores, né, pelos materiais que foram encontrados ao longo do tempo, você vai começar a entender que Jesus falava muito de prosperidade. Muitas coisas que Jesus veio trazer para a gente era sobre prosperidade. Primeiro ele veio falar que ele veio trazer vida em abundância. Então nós temos muitas crenças de pobreza, muitas crenças que vão impedindo com que a gente enriqueça, com que a gente cresça nesse mundo das formas por conta da religião, né? Porque o homem distorceu a palavra do mestre, né? Porque para o governo, para a sociedade, para os homens de poder, é muito melhor que a pessoa não tenha dinheiro, né? Porque o dinheiro vai trazer conhecimento, vai trazer poder. Então, para as pessoas ali que estão, né, acima ali dentro do poder, é vantagem que as pessoas não cresçam, não despertem, que elas fiquem ali dependendo do governo. Então, por isso que a gente não pode ficar estudando as palavras dos mestres através daquilo que o homem colocou à mão. Então, Jesus veio nos trazer essa verdade. Ele veio trazer vida em abundância. Então, é a palavra dele. E o que ele falava também? O Pai, alegra-te em te dar o reino. O Pai alegra-te em te dar o reino. O que significa isso? Que Deus sempre vai se alegrar em te dar coisas boas. Então eu tô falando isso para que as pessoas vão se desmistificando desse negócio de que Deus não quer que você prospere, e que pessoas que têm dinheiro não vão entrar no reino de Deus. Essas crenças sobre religião são as piores que existe, são as crenças mais limitantes. Se você segue uma religião que te incentiva a ficar na pobreza, que não te incentiva a crescer, a conquistar as coisas, essa religião que você segue, com certeza está travando toda a tua prosperidade. Porque essas crenças são as mais arraigadas que existem.
Nós não queremos nos desconectar do Criador, porque a nossa essência está ligada a Ele. Então, inconscientemente, quando a gente está dentro de uma religião que fala que ter dinheiro é algo ruim, inconscientemente você já começa a bloquear toda a forma que você tem de prosperar. Quando você tiver um tempinho, eu queria que você falasse sobre a reencarnação, se possível. Oi, Wagner, eu posso combinar uma live para falar de reencarnação, sem problema algum, tá? Se eu conseguir trazer alguma coisa aqui, eu falo sim. Então, nós somos espíritos milenares, né? Essa não é a nossa primeira vida. É muito cruel você achar que Deus está te dando uma única chance, né? Porque, como eu falei, a religião ela vai limitando muito a gente. Deus me deu uma única chance, então se eu errar, já era, não vou ter outra chance, estou condenada. Então isso daí é pensar dentro de uma caixinha, né? E o que o despertar espiritual traz? Ele faz com que você enxergue o todo, não que você enxergue coisas que o homem pôs à mão, mas que você consiga enxergar o todo, aquilo que realmente faz sentido para você, né? Nós somos espíritos milenares, nós já vivemos muitas vidas, o planeta está no momento de regeneração, de despertar espiritual. O despertar espiritual ele está vindo de uma forma muito forte, então está trazendo muita catarse espiritual para as pessoas. Dentro dos meus atendimentos eu estou recebendo muitas pessoas que estão vivendo catarse. Então o que seria essa catarse? Catarse são mudanças bruscas na vida, sabe? Parece que a tua vida está desmoronando, tudo está caindo na sua cabeça, exatamente porque você precisa sair do lugar que você está, né? A vida pede movimento, ela pede ação, pede movimento, e as pessoas elas passaram muitos séculos, muitos milênios, parado, estagnado, só que é chegado o momento que o espírito precisa despertar, ele precisa se movimentar, ele precisa evoluir. Então nós estamos vivendo uma fase muito forte energeticamente no planeta hoje, que é esse chamado ao despertar espiritual. E a escassez, ela está ligada ao adormecimento espiritual, né? O adormecimento espiritual, em algumas pessoas que faço barras, tem catarse. Sim, barras, eu também sou terapeuta de barras de Axis, traz muita catarse. Ressonância harmônica traz muita catarse. A ayahuasca traz muita catarse, já passei por várias coisas que trouxeram catarse para mim, mas a catarse justamente é para você, como se fosse desafios que você precisa passar para uma outra fase, né? Desafios que você precisa superar para você evoluir. Então é importante essas catarses, mas está vindo muito forte ultimamente, muitas pessoas estão me procurando por conta disso. E a catarse, o que eu falo para elas? Respira, não briga com o processo da vida. Você precisa entrar nesse movimento, algumas coisas precisam mudar e a gente resiste muito. Então, como a gente resiste muitas mudanças da vida, chega uma hora que a vida ela é obrigada a trazer a dor para que a gente realmente passe desse estágio. Por conta do nosso grau de consciência reduzido, baixo, por conta do despertar espiritual, né? O adormecimento espiritual faz a gente ainda passar as fases pela dor, né? Ainda aprender pela dor. Então, a falta de dinheiro, a falta de prosperidade na vida de uma pessoa, realmente ela vem por conta desse adormecimento espiritual, né, de acreditar nas crenças crenças e dogmas que a religião traz. A religião ela tem um propósito muito grande dentro desse planeta de ligar as pessoas a Deus, mas conforme você vai despertando a tua consciência, você vai começando a pensar, faz sentido isso? O seu espírito vem trazer isso para você, né, para você se libertar. Então o autoconhecimento, a espiritualidade, ela faz você enxergar tudo de uma forma diferente, fora da caixinha, fora desses dogmas. Meu pai faleceu por erro médico. Muitas pessoas, minha amada, muitas pessoas, infelizmente. Mas a gente tem que entender que ninguém morre na véspera, tudo tem um propósito. Nós não vivemos o caos, né? As pessoas falam, minha vida tá um caos. Não, nós não vivemos o caos. Nós vivemos no cosmos. E esse cosmos, ele tem
uma inteligência agindo por trás. Então, dentro da vida de cada um, existe uma inteligência agindo. Né? Você está sendo guiado a viver coisas que é importante para o teu despertar espiritual, para a tua evolução espiritual. Mesmo que doa muito, é aquilo que você precisa naquele momento para desenvolver alguma habilidade, para reconhecer a sua força. Né? Quantas histórias a gente vê que, nossa, eu perdi aquele emprego e depois daquilo a minha vida se transformou. O próprio Silvio Santos, né? A história do Silvio Santos é incrível. Ele não tinha como trabalhar, estava desempregado, foi pedir ajuda para o Rock no bar que ele tinha na época, e o Rock não quis dar o trabalho para o Silvio Santos, não quis contratar ele como garçom, fechou a porta na cara dele, e Silvio Santos foi trabalhar de vender doces, e hoje ele é quem ele se tornou por conta daquela porta que se fechou para ele, e que ele passou a agradecer muito. Então, muitas vezes, aquela porta que se fecha para a gente hoje e todo esse caminho de dor que a gente vai percorrendo vai nos transformando, vai fazendo a gente desenvolver habilidades que a gente não sabia que tinha, a coragem, a força, a perseverança, a fé. E conforme você vai desenvolvendo essas habilidades, dentro desse caminho, você vai se tornando uma outra pessoa. Então, o que eu quero trazer para vocês? Muitas vezes a gente tem, assim, uma imagem do nosso eu do futuro de sucesso, né? Eu quero ter sucesso, eu quero, sei lá, quero ser uma empreendedora e tudo mais. Mas o que as pessoas acham? Elas acham que elas vão dar um salto quântico, né? Que elas vão sair daqui, do ponto A para o ponto B. E esquece que ela vai precisar passar por algumas coisas para chegar a se tornar aquela pessoa do ponto B. E nem todo mundo está disposto. Então, o sucesso ele não é para todo mundo. Né? O sucesso não é para todo mundo. Mas por que não é? Porque as pessoas não querem fazer o que tem que ser feito. Então, para você se tornar a pessoa de sucesso, você não pode ter a mentalidade que você tem hoje. Né? Porque a mentalidade que você tem hoje te trouxe aí aonde você está agora. É muito cruel falar isso, né? Mas eu sou terapeuta de reprogramação mental, tenho um curso de autoconhecimento, despertar espiritual, estudo muito a ciência da mente. Né? A mente subconsciente, ela vai criar a tua realidade, baseado no que você é. Então, a tua mente hoje te trouxe aonde você está agora. Então, se você visualizar você daqui 5 anos e visualizar você num outro nível, num outro patamar, uma pessoa de sucesso, você há de convir que você não pode continuar com a tua mentalidade de hoje, sendo a pessoa que você é hoje? Você vai precisar percorrer o caminho. E muitas pessoas não querem percorrer esse caminho, porque nesse caminho existem algumas pedras, alguns tropeços, né? Existem também momentos de dor, momentos de vitória, e as pessoas não querem percorrer, então elas nunca alcançam nada. É importante entender isso. Nós viemos aqui para prosperar, né? A prosperidade, ela é uma herança divina. Ela é a nossa herança divina. Né? Nós somos filhos do Criador e é importante que você que está me ouvindo agora não tenha dúvida disso. Só que você não é filha de Deus, daquele Deus que está sentado numa nuvem lá em cima, no céu. Esse Deus, ele não existe. Você é filha desse Deus que mora e habita dentro do teu corpo sagrado. Então, por que Deus sabe o que você precisa, o que você quer, os seus desejos? Porque Ele está dentro de você. Né? E como Ele está dentro de você, você tem como herança espiritual toda a prosperidade. Eu abri essa live para falar de prosperidade e espiritualidade para vocês entenderem que está ligado, não está separado. Eu vejo muito nesse caminho a tal espiritualidade tóxica. Né? A espiritualidade tóxica que julga as pessoas que têm dinheiro. A espiritualidade tóxica que está vendo uma pessoa ruim, doente, sofrendo e fala, tá tudo bem, uma hora vai passar, tá tudo bem. Não é assim. Nós precisamos viver a nossa natureza humana. Nós viemos aqui para experienciar essa vida dentro dessa natureza humana. E a natureza humana é todos os sentidos. Né? É você sentir raiva, é você sentir amor, é você sentir esperança, é você ficar sem esperança. Então é importante que a gente viva todas essas emoções para experienciar essa natureza humana. Então precisa tomar muito cuidado com essa tal espiritualidade tóxica
Muitas pessoas dentro da espiritualidade condenam dinheiro. Como Deus não existe? Me desculpe pela pergunta. Wagner, não, Deus existe, claro que existe, talvez eu tenha me expressado errado. Eu falei que não existe esse Deus que a igreja criou, que é aquele senhorzinho barbudo que fica sentado numa nuvem. Deus, ele é uma energia. Deus é o todo. Então, ele está em você, ele está dentro de você. O teu campo de frequência, o teu espírito vem de uma energia sutil, espiritual, que é da fonte de Deus. Então, Deus está em você e não está fora de você. As pessoas, quando elas acham que Deus está fora delas, elas não criam uma intimidade com Deus. Então, ela acha que está longe dela, que está impossível. Na verdade, ele está dentro de você. Entendeu? Ele está dentro. Então, se ele está dentro, ele é você. É muito desafiador para algumas pessoas entenderem isso. Elas acham que é heresia, Quando a gente fala assim, que você é Deus. Mas o próprio Jesus Cristo, ele já veio nos trazer esse ensinamento de que vós sois deuses. Deus é o único Pai. O meu Pai é o teu Pai. Então, se você parar para pensar, você é Deus. Você é Deus em um nível de consciência mais rebaixado, gatinhando, mas você também é Deus, porque você é filho da fonte. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem tudo que você precisa para manifestar a tua realidade, para criar as coisas que você deseja criar. O desejo é o que motiva nós, seres humanos. Se nós não tivermos desejos, a gente morre. Se uma pessoa não tem desejo, não quer crescer, não quer, sei lá, ter desejo para viajar, eu desejo que a minha empresa cresça. Se a pessoa não tem desejo, ela não tem mais vida. Então, o desejo, ele é um empurrão, Ele faz parte da tua evolução espiritual, porque através desse desejo que você tem hoje, você vai levantar, você vai caminhar, você vai agir e você vai desenvolver uma série de habilidades. Eu gosto muito de estudar a Cabala judaica, A Cabala, ela sempre fala isso. A fonte que é Deus, Ela sempre quer doar. E isso também na religião Seishonoe, uma religião oriental, eles falam muito sobre isso. A fonte, que significa Deus, ela quer doar, ela quer que você manifeste, ela quer que você crie riqueza. O que te impede são as suas crenças. Quando morremos, é verdade que iremos a uma espécie de escola para poder encarnar em outro corpo? Olha, quando nós morremos, a princípio nós vamos ser atraídos para lugares que são compatíveis com a nossa frequência. Então, assim, muitas pessoas enfeitam muito, essa questão do desencarne. Mas baseado nos meus estudos de ocultismo, de autoconhecimento, espiritualidade e toda essa caminhada que eu venho experienciando, quando a gente nasce, a gente também é atraída para famílias que ressoam com a nossa frequência. E assim, quando a gente desencarna, a gente vai para lugares, para dimensões que ressoam com a nossa frequência. Por isso que é muito importante a gente trabalhar a questão das nossas sombras. Como a gente é, como a gente lida com as pessoas, a nossa negatividade, porque tudo é frequência dentro desse plano e tudo é frequência fora desse plano. Somos um campo de energia e nós vamos vibrar o tempo inteiro. Nós vibramos quando dormimos, vibramos quando estamos acordados e vibramos quando estamos desencarnados. Então, nós somos um campo de frequência vibrando o tempo inteiro, atraindo semelhantes. Então, nós sempre vamos estar atraindo. Se você faz a sua oração antes de dormir, se você vai dormir com um sentimento bom, provavelmente você vai ser levada a lugares durante o sono, a lugares bons, positivos. Agora, se você vai dormir reclamando, xingando, brava, com certeza você vai ser também atraída no momento que você dorme, a gente desdobra a viagem astral inconsciente e provavelmente você vai também para lugares ruins, negativos e por isso muitas pessoas acordam no outro dia super cansados porque gastou muita energia em lugares densos que ela passeou ali quando o corpo físico dela estava no descanso, mas o espírito não precisa dormir, ele não se cansa,
Então, tudo a questão é da frequência que a gente emite. Nós vibramos o tempo inteiro. É complicado, mas ao mesmo tempo é a lógica. Quando você dorme, o teu corpo também está vibrando. É muito interessante que para você manter uma frequência, uma vibração positiva, você precisa controlar as suas sombras, né? E a sombra, gente, a sombra, nosso calcanhar de Aquiles, as nossas imperfeições, né? E eu vejo que nessa caminhada muitas pessoas, elas não querem enxergar a sombra dela, porque dói, né? Dói muito, nossa, dói horrores. Você conseguir enxergar que você tem uma série de defeitos. Mas assim, quando a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente já começa a entender que todos que estamos aqui, todas as pessoas que estão aqui, elas têm a polaridade, o bom e o ruim. Então é um planeta que tem de dualidade, é um planeta que tem o dia e a noite, o frio e o quente, o bem e o mal. Então dentro de nós também temos tudo isso, nós temos as nossas sombras e nós temos a nossa luz. A nossa sombra, quando ela está descontrolada, quando nós estamos adormecidos, quando a gente não percebe que ela está em movimento na nossa vida, então as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente não prospera, a gente não consegue ter um relacionamento saudável, a gente tem problema de saúde. Por quê? Porque as energias das nossas sombras, elas danificam o nosso corpo. Então, se você tem ódio, se você tem raiva, se você está estressada, se você xinga todo mundo, o que acontece com o teu corpo? Vamos falar pelo corpo, cientificamente comprovado. Esses sentimentos ruins, ele libera um monte de neurotransmissores do estresse, que é o cortisol. O cortisol, ele envenena todo o seu corpo. Então, olha como nossas emoções abalam nosso corpo físico e produz doença. Né? Essas energias, além de produzir doenças, elas vão deixando o nosso campo de frequência muito abaixado, muito obscuro. Nosso campo de frequência fica baixo, fica calibrando numa frequência muito, muito inferior. E aí, se você parar para pensar assim, né? Qual é a frequência dos seus sonhos, né? Se eu perguntar para você, Wagner, por exemplo, que está conversando aqui comigo, qual é a frequência dos seus sonhos? Você pode falar para mim, Cíntia, não sei. Aí eu vou te fazer pergunta. Se você fechar os olhos agora, imaginar realizando aquilo que você sempre sonhou, qual seria a frequência? Qual é a energia? Né? O que você ia sentir? Qualquer pessoa consegue me responder isso? Se você fechar os olhos e imaginar que você está realizando um sonho, qual é o sentimento que você ia ter? Qual seria o sentimento? Esse sentimento é a frequência do seu sonho. Alguém consegue me responder? Então, por exemplo, se eu fechar o olho e imaginar que eu estou realizando um sonho que eu quero muito, eu vou sentir alegria, né? Vou sentir alegria, vou sentir felicidade. Essa frequência da alegria e da felicidade é uma frequência que está muito elevada. Então, ela tem uma calibragem de frequência alta. Aí você vibra, por exemplo, a raiva, o ódio, a culpa, a depressão. A tua frequência é muito baixa, 200, 150 Hz, porque essas frequências de culpa, de raiva, elas têm uma calibragem muito baixa. E o teu sonho tá lá, ó, na alegria, na felicidade lá em cima. E o que acontece? Como nós somos um campo de frequência e vibração, você não consegue ressoar com a energia do seu sonho. Você não consegue atrair coisas para manifestar aquilo que você quer, por conta da sua própria sombra. Então, a sombra é algo que impede as pessoas de crescer, de prosperar, de ganhar dinheiro. E é muito importante essa questão de você desenvolver isso. Porque como nós estamos aqui dentro desse planeta, nós precisamos realmente desenvolver muitas habilidades, nós precisamos viver a 3D. Né? Não é porque nós estamos aqui estudando a espiritualidade que a gente vai esquecer o quanto é importante viver a nossa natureza humana. Então nós precisamos viver, nós precisamos ter sucesso, nós precisamos sentir que somos capazes de conquistar as coisas. Boa noite, meus amores, sejam bem-vindos. É muito importante que a gente tenha desejos, mas esses desejos, eles não podem ser a razão da tua vida. Porque aí, se você deixar o desejo te motivar,
você perde o sentido da tua vida. O desejo, ele tem que te ajudar a caminhar, a te ajudar a evoluir. Então, o grande propósito daqui da vida é realmente você buscar a tua prosperidade, né? A prosperidade, ela é uma energia de Deus, ela é uma energia divina, né? E tudo que existe aqui dentro desse planeta é manifestação dessa prosperidade de Deus. Então, prosperidade e espiritualidade estão ligadas, não é nada separado. Quanto mais você prosperar em relação a sucesso, a dinheiro, quanto mais você prospera, mais poder para auxiliar as pessoas você vai ter. Então, se você ganha dinheiro e abre um negócio, você vai ter condições de abrir vaga para emprego, então você vai dar emprego para as pessoas, você vai ter condições de ajudar as pessoas. Então, se você começar a perceber, o dinheiro, ele vai fazer com que você participe mais da evolução do planeta, das pessoas, vai fazer com que você ajude as pessoas. E quando você não tem dinheiro, quando você está na pobreza, então você precisa ser ajudado, você passa a ser um problema para as pessoas, para sua família, para os seus amigos, e não há nada de divino nisso, não há nada de grandioso nisso. Você precisa entender que os seus desejos vão te motivar a conquistar aquilo que a tua alma está querendo, está pedindo. E quem é a sua alma, né? Esse desejo que você tem dentro de você, ele vem da tua alma, e a tua alma é Deus. A tua alma é Deus manifestado. Como Jesus veio nos trazer, o reino de Deus está dentro de vós, está fora também, porque tudo é energia de Deus. Existe uma lei chamada mentalismo, uma lei hermética, né, que é um estudo ocultista vindo de um conhecimento milenar egípcio, e Hermes falava que nós vivemos dentro da mente de Deus, né? Tudo aqui é mente de Deus. Então, se você parar para pensar nesse princípio hermético, tudo é mental, tudo que existe aqui é mental. A própria física quântica já nos prova que não existe matéria. Nós olhamos e achamos que tudo é matéria porque nós temos os 5 sentidos. Então a visão faz você achar que você está vendo paredes, o tato faz você sentir algo que você está tocando, mas na verdade os 5 sentidos faz com que a gente experiencie essa vida aqui dentro desse planeta como se ele fosse material. Mas a própria física quântica já prova que não existe nada físico dentro desse planeta. Tudo é energia. Quando possível, fala mais sobre essa questão da partida por erro. Ele estava tratando câncer faz 2 meses. Muito obrigado. Maria, muitas vezes a gente não... Como a gente ainda está muito adormecido, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar as coisas que acontecem na nossa vida. Quando a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente entende que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Tem pessoas que tomaram 500 tiros e não morreram. Tem pessoas que tiveram câncer em vários órgãos e metástase e voltou e está vivo aí. Então, para não trazer o sofrimento, a gente tem que parar de brigar com a vida. É o que eu trago para minha vida, não briga com a vida, né? Ele foi, talvez, porque se ele ficasse mais tempo, talvez ele ia sofrer mais. Talvez foi um presente, um mérito dele ter ido embora agora. A gente ainda não tem consciência para entender, a gente ainda é muito adormecido. A gente ainda está com um grau de consciência muito rebaixado para entender o propósito de Deus. Mas quando você não tenta mais buscar resposta, apenas aceita. Ele veio viver isso, ele precisou passar por essa experiência, você precisou estar com ele nesse momento para vivenciar essa experiência. O que acontece é que quando a gente briga muito com a vida... Eu sou um exemplo, faz 15 anos que luto contra o câncer, tá vendo? Quando a gente briga muito com a vida, a gente entra em depressão, a gente se desconecta de Deus, as coisas começam a ficar mais difíceis, o sofrimento aumenta. Então tem coisa que não dá pra gente brigar, a gente não tem condições de entender o propósito de Deus. Mas uma coisa você pode ter certeza, ele não erra. Deus não erra. Se a gente achar que as coisas que estão acontecendo aqui é tudo erro, foi erro do médico, foi erro, então a gente começa a achar que não existe um Deus, que não existe uma sabedoria inteligente por trás de nada, que nós estamos aqui jogados.
E não é verdade, né? Como eu falei, a vida não é um caos, ela é cósmica. Existe uma inteligência em cada um de vocês, existe uma inteligência direcionando o caminho que cada uma precisa seguir. Você precisa ir por esse lado, porque nesse caminho você vai aprender coisas que faz parte da tua evolução, do teu crescimento. Eu sou terapeuta e cuido de muita gente. Sim, com certeza. Tá vendo? Ela é terapeuta, ela tem o desafio da doença. Então, quando a gente para de brigar com a vida, entende que eu não sei, mas Deus sabe o que faz. Então, muitas vezes, ele precisava ir antes. É desafiador? É, mas se você partir do princípio de não brigar mais com a vida, já vai te trazer um alívio. Se você aceitar, já vai te trazer um alívio. Eu perdi minha mãe em 2 dias. Minha mãe passou mal, no outro dia morreu. Nenhum momento eu me revoltei com Deus. Nenhum momento eu sofri muito, muito por ser muito apegada a ela, mas em nenhum momento eu questionei o porquê que ela tinha que ter ido embora naquele momento. Porque a gente não sabe, mas existe um propósito, né? Isso é fato, existe um propósito. E talvez, se não tivesse passado pela doença, não estaria estudando tanto. Com certeza, quantas pessoas a gente ouve falar, olha, o câncer me mudou, o câncer transformou a minha vida. Eu já tive também problema de saúde grave há muitos anos atrás, que fez com que eu aprendesse a agradecer coisas simples da vida que eu não agradecia até então. Então a doença, ela é uma excelente professora, ela nos ajuda muito, ela traz dor, sim, ela traz dor, mas quando a gente passa por ela, a gente evolui demais, a gente se transforma. E quando uma pessoa está doente na família, todos nós estamos ali trabalhando essa cura, não é só o doente. Essa cura é para toda a família, a evolução de todo mundo ali. Então, minha amada, tenta não questionar, apenas aceita, entenda que um dia você vai compreender, mas Deus nunca erra, jamais ele erra, né? E voltando a falar sobre o mentalismo, a gente parte do princípio de que tudo foi criado aqui dentro desse planeta através do verbo. Então isso é bíblico, né? Isso aí eu acho que todo mundo já sabe, né? Quando Deus criou, tudo que ele criou aqui foi a partir do verbo. Então ele falou da luz e a luz apareceu. E tudo que está aqui dentro desse planeta, ele foi falando através do verbo e as coisas foram se manifestando. Então, se a gente pensar nisso, Deus criou tudo a partir do verbo. Nós temos o dom de criar também. Deus criou com a palavra pensada, a palavra falada e também a palavra sentida. Pensa comigo, se nós somos filhos de Deus e Deus deu o poder apenas pelos filhos dele, para os filhos dele humano, de ter o dom da palavra, será que vocês já pararam para pensar o tamanho desse poder? O tamanho desse poder. O tamanho desse poder, vocês já pararam para pensar? Jesus sempre falou, o que te mata não é o que você coloca para dentro, é o que sai da tua boca. Então, tudo que vocês, se vocês partirem desse princípio, vocês vão entender que nós somos criadores da nossa realidade. Então, nós criamos dentro do nosso universo pessoal. Nós não criamos galáxias, né? Universos como Deus. Não criamos ainda. Não criamos, nós estamos sendo treinados dentro desse planeta aqui de terceira dimensão, um planeta que nós temos essa mente aqui, que é um instrumento de criação. Nós estamos sendo treinados a criar dentro do nosso universo pessoal. Então eu estudo muito a ciência da mente subconsciente, como a gente manifesta a realidade o tempo inteiro através do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente escreve, através do que a gente sente. Então nós temos um poder muito grande, mas que simplesmente as pessoas não pararam para pensar. Só não pensa. Porque quando estamos adormecidos, nós estamos sendo guiados pelas nossas crenças, nos nossos padrões mentais, as nossas limitações. Quando a gente começa a despertar espiritualmente, quando a gente começa a reconhecer que somos Deus manifestado, quando a gente começa a se conectar com essa centelha divina, aí a gente começa a perceber
Então as coisas que a gente nem dava atenção começam a fazer sentido. Então vocês percebem que o único filho de Deus, a única espécie aqui dentro desse planeta que tem o dom da palavra somos nós humanos. Então nós estamos criando o tempo inteiro. Deus, ele não quer que você crie pobreza. Ele não quer que você crie doença. Mas você cria. Por quê? Porque está adormecido e condicionado a criar sempre mais do mesmo. Então, para sair dessas programações mentais, você precisa dar o primeiro passo, né? E qual é o primeiro passo? A gente só desperta a nossa consciência quando a gente busca conhecimento. Então, conhecimento é poder, né? Quem nunca ouviu essa frase? Conhecimento é poder. Como Jesus falava, conheça a verdade e ela vos libertará. Se você não buscar o conhecimento, você não vai conseguir, porque nós somos espíritos ignorantes, vivendo dentro de um planeta totalmente adormecido. Enquanto estamos adormecidos, somos espíritos ignorantes. Quando você começa a despertar, você começa a entender que você merece o melhor da vida. Que você cria o ruim, por que você não vai criar o bom? Né? O mesmo trabalho que você tem para criar a escassez, você tem o mesmo trabalho para criar a riqueza. Imagina se todo mundo aqui tivesse essa consciência de criar riqueza. Como seria incrível esse planeta, né? Como seria lindo que eu não tivesse pobreza, não tivesse sofrimento. Mas o que cria todo esse sofrimento é a consciência do próprio planeta Terra. A consciência baixa, a consciência de dor. As pessoas, elas não estão interessadas em espiritualidade. Elas esquecem que elas são. Elas acham que elas estão aqui apenas para viver o hoje. Para ir para barzinho, para encher a cara, para trabalhar, se matar de trabalhar, é passar uma vida inteira tendo necessidade. Ela acha que a vida dela é isso. Só que ela esquece que ela é um espírito, né, um espírito milenar que veio aqui justamente para acordar desse sono profundo e reconhecer quem ele é. Então, quando você começa a criar coisas boas na sua vida, perfeições, é porque quem está criando através de você é a tua consciência, a tua centelha de luz, é Deus manifestado. E você só consegue esse nível de criação quando você está desperta, quando você começa a ter o teu processo de despertar espiritual. Enquanto você estiver adormecido, você não vai ter interesse nisso, você não vai acreditar nisso, a tua mente vai te boicotar o tempo inteiro. Oi, Eliana, seja bem-vinda. Então, se você não buscar conhecimento e não praticar esse conhecimento, você vai passar a vida inteira sendo um espírito ignorante, perambulando num planeta de ilusão, não reconhecendo o seu poder, não reconhecendo a sua força e não reconhecendo o quanto você poderia agregar dentro do planeta, na tua vida e na vida das pessoas. Quando você entende, né, que a tua centelha divina, o teu Deus, eu sou, é que é capaz de mudar a tua vida. Enquanto você não se conectar com a sua centelha divina, enquanto você não entender quem você realmente é, você não vai conseguir comandar as suas sombras. E a sua sombra, ela bloqueia toda a prosperidade, tudo que você deseja manifestar na tua vida, a sua sombra bloqueia. Então é muito comum a gente ver pessoas tentando fazer um monte de coisa. Ela abre uma coisa e não dá certo, ela abre outra coisa e não dá certo, ela tenta uma sociedade e não dá certo. Por que isso acontece? Porque ela não consegue dominar as próprias sombras. Ela deixa a raiva se manifestar, a ignorância, a inveja, a maledicência, o mau humor. Então, ela é uma pessoa densa, nada do que ela fizer vai dar certo. Porque quem está manifestado nela? O ego, né? O adormecimento espiritual. E quando a gente está sendo dominado pelo ego, pelas crenças, a gente vai criando sempre imperfeições. Quando a gente começa a domar as nossas sombras, aí a gente começa a permitir que a nossa centelha divina se manifeste na nossa vida. A nossa centelha divina, que é Deus, a nossa consciência, ela não se manifesta numa mente tóxica. Não se manifesta. Então, ou a gente faz um detox mental, ou a gente nunca vai conseguir mudar nada na nossa vida. Se você não cuidar de dentro para fora, a sua manifestação sempre vai ser ruim.
Então não adianta, tudo que vem de oportunidade simplesmente escapa pela mão da pessoa e ela não consegue mudar a vida dela. Então, gente, a gente tem que pensar assim, é muito difícil a gente entender isso, mas nós somos o nosso pior inimigo. Ninguém é teu inimigo, a não ser você mesmo. Você é seu pior inimigo. Quando você está vivendo a sua sombra, você é seu pior inimigo. Ah, mas eu não consigo lidar com o meu marido, eu não consigo lidar com a minha vizinha, eu não consigo lidar... Não, você não consegue lidar com você. É sobre você. Porque aquela pessoa te faz mal porque você está ressoando com a toxicidade dela. A partir do momento que você olha para aquela pessoa que está te fazendo mal e se afasta e deixa ela ser quem ela quer, você já não se conecta mais com a toxicidade do outro. E aí as coisas começam a andar para você. Então, a forma de você mudar toda a tua vida é quando você aprende a curar a tua parte tóxica. Não tem jeito, gente. Nós temos uma natureza espiritual e nós precisamos manifestar essa natureza espiritual dentro da vida humana que a gente tem nesse planeta. Então, é vivenciar nossa natureza humana, mas despertar tudo que a gente tem de bom, que vem da nossa espiritualidade, que vem da nossa essência. Então, aí sim nós nos tornamos co-criador consciente da nossa realidade. Ou seja, você está consciente, você está na tua consciência, a sua consciência domina a tua vida e ela manifesta tudo que você quer. Tudo que você quer. Mas essa manifestação não é instantânea, tá? Tipo aqueles filmes que você, né, faz um clique assim, né, esfrega a lâmpada. Não. Para a manifestação acontecer na tua vida, ela leva um tempo. Esse tempo, por quê? Porque a vida vai te direcionando a encontrar caminhos para você manifestar aquilo que você sempre sonhou. Mas quando você está alinhado à sua centelha divina, quando você está alinhado à tua consciência de luz, os caminhos começam a se abrir e as coisas começam a aparecer na tua vida. Mas lembre-se, se você não domar as suas sombras, se você não conseguir enxergar coisas que você precisa curar em você, você não vai conseguir mudar a tua vida. Não tem jeito. Meus amores, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre espiritualidade e prosperidade, para vocês desejarem coisas lindas, coisas incríveis. O nosso espírito, ele é grandioso, nós gostamos de coisas lindas e belas, porque tudo que é de Deus é próspero, é em abundância, é belo. E como somos, em essência, Deus, nós desejamos o melhor para a nossa vida. E continue desejando sempre, porque quanto mais você desejar coisas boas, mais você vai se sentir merecedor de receber também essas coisas boas. Busque o seu crescimento, busque prosperar, vai desenvolvendo muitas habilidades nesse caminho da prosperidade, porque o que Deus quer de você, como a Cabala judaica fala, Deus quer que você prospere, que você ganhe dinheiro, que você cresça, que você evolua e que você ajude as pessoas ao seu redor. Isso sim é uma pessoa desperta, é um co-criador consciente, é uma pessoa alinhada a Deus. Quando uma pessoa está alinhada a Deus, a sua centelha de luz, tudo dá certo na vida dela. Não é o contrário. Para eu estar com Deus, eu preciso estar na pobreza. Isso daí é o contrário. Quando você está na pobreza, é porque você não tem fé em Deus, né? Porque você não consegue reconhecer o seu poder, a sua força. É o contrário. Gratidão, Raquel. Então, eu espero que vocês reconheçam a força de vocês e busquem prosperidade. Faça, porque a tua busca pela prosperidade é um lindo caminho de evolução espiritual. Porque o quanto você vai precisar se dedicar para conquistar algo, o quanto você vai evoluir, vai estudar, vai desenvolver habilidade. E aí está a tua evolução espiritual. E quanto mais você vai querer, mais você vai evoluir. Então não tem nada de errado, é muito sagrado a busca, né? Deus jamais vai dar um desejo para um filho que não pode conquistar, que não pode realizar. Isso seria muito cruel. Então esse desejo que você tem de ter coisas lindas, de viajar, de conhecer esse mundo lindo, né? Deus deu um planeta maravilhoso pra gente, não é pra gente ficar sentada no sofá não, é pra gente explorar esse planeta. Então deseja realizar coisas incríveis e reconheça que esse desejo que está dentro de você
É Deus que deseja que você viva essa experiência, porque essa experiência é importante para a tua evolução, para o teu crescimento espiritual. Nem todo mundo quer conhecer, viajar, nem todo mundo quer. Eu tô falando que o desejo que você tem de alma, de viver, é porque você precisa dessa experiência para a tua evolução espiritual. Não tem nada separado. Tudo que a gente vive dentro desse planeta é experiência espiritual. O dinheiro faz parte, porque tudo dentro desse planeta, a gente vive num planeta que a moeda de troca é o dinheiro. Então, tudo aqui é importante vivenciar. Eu vou fazer um convite para vocês, meus amores. Do dia 18, 19 e 20, eu vou liberar 3 aulas sobre o despertar espiritual, sobre como a mente cria a realidade e como entramos no fluxo da prosperidade. São 3 aulas incríveis que eu vou liberar para vocês. Eu tenho certeza que quem entrar nesse curso, nesse mini curso, vai mudar muita coisa mesmo, a forma de ver a vida, e vai trazer leveza, vai reconstruir novas crenças e vai entender que quando você aceita a prosperidade, ela vem para você. E a prosperidade é um direito e uma herança espiritual sua. No link da minha biografia, clique no link, tem um grupo do WhatsApp lá, do grupo da Semana do Despertar. Entre no grupo, tá? Porque as aulas vão ser liberadas dentro desse grupo. Gente, busque o conhecimento. Só o conhecimento vai te libertar das prisões mentais, do sofrimento, da doença e da dor. Então, oi Marcela, essa live vai ficar salva, minha querida, vai sim. Então, entre no link do grupo, do WhatsApp, vem participar. Se você não buscar conhecimento, você não evolui, você fica estagnado, você não cresce, você deixa a sua mente dominar a tua vida. Oi Marcela, você perguntou se essa live vai ficar salva? Vai sim. Entendeu? Então, se você não busca o conhecimento, você é guiado pelas suas crenças, pelas limitações. Quando você busca o conhecimento é poder, você vai libertando a tua mente dessas prisões e vai começando a enxergar a vida de uma outra forma. E não tem como a tua vida mudar. Não tem como a sua vida não mudar. Não existe isso. Nossa mudança é de dentro para fora. Você muda dentro, a tua forma de ver a vida, expande a tua consciência do ser, que você vai ver os resultados na tua vida, dia após dia, apenas seguindo, acreditando e mudando a forma de ver. Meus amores, eu quero agradecer todos que participaram comigo, os que entraram e saíram, os que ficaram comigo até o final. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, quiser aproveitar a oportunidade, gratidão imensa pela participação de vocês, espero ver vocês nas aulas da Semana do Despertar. Não deixe de fazer uma live sobre reencarnação. Vou fazer, viu, Wagner? Eu não sabia que tinha pessoas interessadas nesse tema, mas eu vou fazer sim, com certeza. Me cobra aí no direct que eu vou fazer uma live sobre reencarnação, com certeza. Meus amores, gratidão imensa pela participação. Tenham um excelente final de semana. Busque o conhecimento. Não esqueçam disso, só o conhecimento vai te libertar. Gratidão imensa.